Hoje, a nossa sociedade, durante esse final de semana, e aqui eu digo, a nossa sociedade enquanto país, foi chacoalhada diante daquilo que viralizou em nossas redes e que furou a bolha daquilo que acontecia no subterrâneo de nossa sociedade. E veio justamente por um influencer, o Felca, um jovem que passou a investigar os efeitos das redes sociais e efeitos deletérios aos quais que eu, enquanto professor, tenho sentido na sala de aula, tenho sentido a perda de atenção, tenho sentido o quanto que nossos jovens, adolescentes e até mesmo crianças, condicionadas por um uso excessivo das redes, têm perdido a sua capacidade de uma leitura, de foco e concentração. Jonathan Haidt, um escritor renomado em Harvard, escreveu recentemente um livro de psicologia social chamado A Geração Ansiosa. Às vezes eu que me coloco na geração X, né, de quem nasce ali a partir de 1964 até 1986, nós vivemos num mundo muito melhor. Né? O Brunão, Rafael, talvez, já a geração milênio, já tenha experimentado as tensões de uma vida marcada pelo digital. Mas, mais do que isso, o Felca revelou o que está por trás de boa parte das grandes big techs em nosso país. Gerar engajamento, custe o que custar. Não importa que crianças sejam expostas instrumentalmente, simplesmente para gerar lucros, e isso ter um efeito devastador na vida daquela criança, nós que deveríamos protegê-las, nós, enquanto sociedade, nos deixamos muitas vezes desprotegidas. Por quê? Há tempos atrás a gente brincava, nossos pais não tinham preocupações, as gerações do passado, quando a gente saía, reunia com os colegas. Hoje, às vezes, os pais têm uma preocupação intensa com os filhos quando eles saem de casa, mas esquecem que o grande perigo hoje, talvez, esteja quando eles estão dentro do quarto, na vida digital. E como o Felca assim nos revelou, a adultização, o estímulo de crianças que não aprendem mais a brincar, mas aprendem a imitar, e muitas vezes sendo sexualizadas dentro das redes. E as big techs, Instagram, Facebook, TikTok, ganhando muito dinheiro, porque isso traz engajamento. E o Felca fez com que muitos já tinham denunciados, agora a nossa sociedade olha, desnuda o quanto que estamos desprotegendo nossas crianças. E aqui louvo a iniciativa do nosso Congresso Nacional, que prontamente já pegou essa pauta e vai fazer com que isso se aplique, possa ter leis que de fato regulem. Mas eu lamento que o relator lá do Congresso tenha já retirado do relatório o dever de cuidado. O dever de cuidado do relatório, sabe qual é o dever de cuidado? As big techs têm que pagar pessoas para que regulamente esses conteúdos e retire o mais rápido possível, assim que forem postados. Mas as big techs só querem os lucros, elas não querem responsabilidades. Por isso, lamentavelmente, hoje fiquei sabendo que o relator, agora me foge o nome do deputado, retirou do relatório em que as big techs tenham o dever do cuidado. É um momento nacional, mas que a gente precisa, porque isso tem afetado nossas crianças aqui. Isso tem roubado delas a infância, tem roubado delas a adolescência, porque precocemente estão sendo estimuladas a viver uma vida adulta, sendo que elas precisam, para o desenvolvimento do seu cérebro, da sua condição psíquica, a brincadeira, o estar com o outro. E não ser objeto de sexualização, como temos visto. E o lamentável é que, muitas vezes, alguns
Deputados estão resistentes a isso porque eles pregam, não, se restringir, se exigir das Big Techs o dever do cuidado, haverá ferimento na nossa liberdade de expressão. Um conceito muito vago na boca de alguns deputados. Por quê? Não, caros vereadores, caros cidadãos, nós não temos o direito de ser racistas. Nós não temos direitos de ser sexistas à luz do dia. Isso é crime, porque você está pregando algo contra determinados grupos. E tem gente que confunde liberdade de expressão com liberdade de agressão. Aquilo que é crime aqui, é crime lá também, mas eles acham que não. Portanto, eu louvo este momento em que o Congresso toma uma iniciativa diante dessa provocação. Outro tema nacional que a gente precisa, nós, enquanto cidade que temos recebido bastante emendas, sabemos que o poder do Congresso Nacional tem se elevado gigantescamente. 50 bilhões de emendas parlamentares, que muitas vezes minam projetos estruturais que o Executivo Federal tinha capacidade de fazer, mas não tem mais porque, olha, as emendas, fiquei sabendo, Nicolas Ferreira acabou de doar 3 milhões para um time de futebol lá em Minas Gerais. E o ministro Dino está atrás disso. Mas o que eles estão querendo? Prerrogativa, a mudança da prerrogativa de função do fórum, que significa o seguinte, bom, todas essas denúncias que estão vindo de uma má versação das nossas emendas, muitas vezes agora ser processada na primeira instância, depois vários recursos, depois segunda instância, depois vários recursos, depois no STJ, depois do STJ no STF, ou seja, aquilo que os deputados estão querendo para sair do fórum do STF é uma PEC da impunidade. Que a nossa comunidade, que nosso país, que nosso Estado, que nossa sociedade nacional tenha consciência que o fórum de prerrogativa de função, dito fórum privilegiado, não é privilegiado. Faz com que eles paguem, sejam processados diretamente pelo STF. E é isso que muitos daqueles que estão usando suas emendas para os seus próprios interesses, como nós vimos aqui, um deputado usou dinheiro público para asfaltar Alphaville. Alphaville precisa de, ou seja, nossas periferias precarizadas, mas o interesse de um deputado vai asfaltar Alphaville. Portanto, é fundamental a gente estar atento enquanto casa legislativa. Sabemos que isso está lá, mas isso tem efeito aqui, tem efeito em nossa comunidade. Louvo também, inclusive junto com o nosso caro presidente, estivemos ontem num encontro, um encontro pioneiro, e é fundamental para a gente pensar as nossas políticas públicas para os próximos anos, para que nós, enquanto agentes políticos, possamos preparar nossa cidade para aquilo que está vindo aí. Começando já um plano de combate a incêndios florestais do Alto Juquiá, por uma iniciativa do Glenn, da Fabiana, da Terra Luminos, por uma iniciativa do nosso secretário Cavalcante, onde tivemos uma reunião para criar um grupo de trabalho para a gente já pensar planos. Recentemente estava ali no Barnabés, caiu um fio, começou um incêndio, se nós não estivéssemos rapidamente intervindo, pronto, já tinha afetado intensamente as nossas comunidades. E isso vai ser, nós estamos sendo beneficiados neste ano, que o nosso inverno está mais úmido. Mas para os próximos anos, a mudança do planeta, a questão climática, vai nos afetar. E nós, enquanto políticos, temos que antecipar respostas. Portanto, louvo esse momento, que o nosso presidente esteve presente a Fundação Florestal, e ali expôs uma denúncia, porque nos órgãos estaduais está havendo uma precarização de pessoal, precisava contratar mais pessoas, mas esses órgãos estão sucateados
não no que diz em equipamentos de agir, mas de pessoal. Precisamos reforçar e exigir o reforço dos nossos órgãos ambientais para que sejam capazes de agir e evitar as catástrofes que estão sendo prometidas por aí. E, por fim, nesta quinta-feira, agora, dia 14, por iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, bem como da Fundação Votorantim, ainda bem, a Votorantim fazendo alguma coisa por nós, né? Haverá um grupo de trabalho também. Juquitiba é um município nomeado para começar a pensar em programas de ações climáticas que será desenvolvido em parceria com a Votorantim, bem como a FGV, e, portanto, acontecerá ali no nosso cine-teatro, na Praça do PEC, ou no PEC, e que possamos estar lá às 2 horas, juntamente com o Observatório do Turismo, aí capitaneado pelo Pedro, para que a gente possa pensar, junto com a sociedade civil, possibilidades para a gente mitigar os efeitos que vão afetar a nossa cidade, fazendo com que ela seja resiliente para chuvas, para secas e mais. Aquilo que sempre insisto aqui, caros companheiros, nós temos o ativo do século XXI. Precisamos pautar, precisamos nos reunir, organizar alguma coisa e fazermos juntos, quem sabe, assim como já insisti, pensarmos em atuarmos juntos, ir lá em cada gabinete da Alesp, pedir para os deputados, olha, aprovem uma lei de subsídios tributários ambientais, porque o ICMS verde nos dá muito pouco, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais recurso, mais orçamento, e quem sabe a gente possa amadurecer isso e atuarmos juntos e deixarmos um legado fundamental de ampliação do orçamento para o nosso município, para acenarmos essa cidade resiliente que esperamos dar para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e todas que resistiram a estar aqui. Uma boa noite, caro presidente e os demais parceiros. Fiquem na paz.